Beleza. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Mário Ferreira e estamos aqui em mais um episódio do nosso VerboCast, podcast aqui da Igreja Verbo da Vida Tauap, na cidade de Fortaleza. O intuito do VerboCast hoje é falarmos a respeito do avivamento, como viver um avivamento cotidiano. E também entendermos um pouco a respeito desse tema. O avivamento é algo que podemos viver todo dia, como isso pode ser feito? Ou é algo que está reservado para dias e momentos específicos? Me chamo Cibele e estamos muito felizes de retornar com os episódios do VerboCast. Espero que você goste do nosso conteúdo e tire bom proveito desse podcast. Ainda dando continuidade a respeito de uma breve explanação desse tópico, às vezes nós vemos muitas pessoas na dúvida, em dúvida a respeito desse tema, de como viver de maneira avivada e agradando a Deus, conciliando isso com o Espírito Santo e também com a palavra. E nós esperamos que todas essas dúvidas sejam sanadas hoje. E para falar sobre esse tema muito importante, temos um convidado muito especial, o pastor Gabriel Rangel, vice-diretor do Rema. Pode se apresentar um pouquinho para a gente? Então, pessoal, eu me chamo Gabriel, como os meninos já falaram. Para mim é um prazer estar contribuindo com o crescimento de vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E certamente essa conversa vai ser muito proveitosa. De fato, Deus ele tem interesse realmente que os filhos dele cresçam e cheguem a um pleno conhecimento da palavra. E um podcast como esse tem como ferramenta por parte do Espírito para contribuir com o teu crescimento espiritual. Então fica ligado, não perde nada, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas nesse momento. Amém. E aí, assim, para dar continuidade, entrarmos de fato no nosso tópico, tem algo que a gente percebe muito no meio cristão, que é muito comum de vermos, que é os cristãos, no geral, os crentes como um todo, acabam se movendo muitas vezes com mais intensidade e desejo quando se tratam de momentos específicos, de uma grande conferência ou de um grande ministro internacional, dando até às vezes mais honra e mais importância, criando mais expectativa quando se trata de alguém nesse sentido, uma pessoa que é mais distante ou que é até mais famosa. E aí a gente queria entender, o primeiro tópico aqui é mais pra gente entender, Gabriel, por que nós, no geral, as pessoas, têm tanta facilidade em buscar o avivamento, às vezes até indo para outras cidades, outros locais, para encontrar esse avivamento, mas no nosso cotidiano, no momento que nós acordamos ou quando nós vamos dormir, nas nossas rotinas, não é tão comum, não é tão fácil ou não é tão simples para algumas pessoas. Então, na verdade, o que a gente precisa começar a fazer aqui, é definir um pouco sobre essa questão do que é avivamento. Então, fazendo uma pesquisa rápida no Google, a gente pode perceber que o avivamento, na teoria, a palavra avivamento é um despertar espiritual intenso, onde Deus traz nova vida, renovo e fervor à fé de indivíduos ou comunidade, combatendo a mornidão espiritual, resultando em arrependimento, mudanças de vida e uma maior busca a Deus, Sim. Então, na verdade, quando a gente vai falar um pouco sobre avivamento, a gente tem na nossa mente essa questão de uma comunidade, várias pessoas unidas, trabalhando em prol de alguma coisa, vivendo ou pessoas se movendo na unção, debaixo do poder de Deus. Mas é interessante a gente perceber que o avivamento ele realmente é um fervor de espírito. Podemos viver, de fato, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vivendo realmente, compartilhando experiências com o próprio Espírito. Sim. Afinal de contas, quando Jesus ele falou a respeito do outro Consolador, que ele deixaria conosco lá em João, essa palavra, o outro, o próprio Espírito, é uma relação sobre alguém que está intimamente ligado a nós. É o nosso paracleto, o nosso advogado fiel, aquele que está perto de nós, vivendo Sim. dentro de nós, que nos auxilia em todas as áreas da nossa vida. Então, de fato, o que precisamos vivenciar e experimentar na nossa vida é esse avivamento constante, é esse fervor de espírito. E ser fervoroso de espírito é algo que está sempre sendo falado na palavra de Deus. A gente pode perceber que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, ele fala: sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas em outros contextos, a gente pode ser fervoroso em Espírito na palavra. Colossenses 3, 12 ao 17, o apóstolo Paulo ele fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humanidade,
de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazermos em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo ele faz um grifo a respeito do amor, Sim. né? Do zelo um para com o outro. E de fato, se a gente prestar bem atenção, na antiga aliança, os homens eles tinham o Espírito Santo sobre eles. Reis, sacerdotes, profetas, até os juízes, né, que são comparados como reis, mas o Espírito vinha sobre eles. Na nova aliança, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito Santo, essa unção de Deus, o Espírito Santo também é o poder de Deus em operação, a pessoa de Deus em operação nos nossos corações, na nossa vida. Ele nos capacita para ser e também para fazer. É por isso que existe essa relação das pessoas estarem buscando movimentos, estarem buscando eventos, estarem se conectando com certas situações, porque não entendem de fato o que realmente é um avivamento. Porque, primeiramente, nós precisamos entender que o Espírito Santo está dentro de nós. E começa um avivamento de fato quando andamos no amor. Quando amamos uns aos outros, como o próprio Deus nos amou. Sim. Quando vivenciamos e desfrutamos, né, desse amor do tipo de Deus. Quando evidenciamos o fruto do Espírito, que é o amor. Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas questões, elas estão intrínsecas realmente a uma vida de fervor no Espírito. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz: sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Mas existem muitas coisas que precisamos desenvolver em nossas vidas. De fato, aquele quando recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele é uma nova criatura. Né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. De fato, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Mas o que precisamos entender é que o que diz respeito à alma e o corpo, as coisas precisam ser trabalhadas. E quando fala sobre carne, também entendemos um pouco sobre as intenções do corpo, da própria carne. Né? Então, andar em amor, vivenciar o fruto do Espírito, evidenciar o fruto do Espírito, já é um avivamento. Sim. De fato, como a gente leu no começo, uma definição básica, rápida, sem muito conhecimento da própria plataforma do Google, fala sobre uma mudança, uma renovação. Então, de fato, essa mudança de mente, né? Essa metanoia, essa relação de entendermos que somos novas criaturas, de vivenciar a palavra de Deus todos os dias, de andar no amor de Deus, né, evidenciar o fruto do Espírito, isso já é um avivamento. Sim. Agora, quando a gente vai falar sobre fervor do Espírito, sobre a manifestação do Espírito, aí entra a unção sobre nós. Sim. Quando a unção vem sobre nós, ela nos capacita para fazer. Eu falei para vocês do Espírito Santo nos capacitando para ser, mas esse Espírito nos capacita para vivenciar, para mostrar realmente, evidenciar o fruto do Espírito. Dia a dia, no cotidiano, amando uns aos outros com amor fraternal. Mas quando a Bíblia fala a respeito de uma unção que vem sobre fazer alguma coisa, esse Espírito Santo nos capacita para fazer. E talvez as pessoas procurem homens que eles evidenciem muito essa relação do que fazem. Sim. Quando fazem alguma coisa. E não está errado, não tem uma relação. A Bíblia fala sobre a gente estar buscando realmente as melhores influências, né? Sobre a gente se associar com as unções, honrar a unção que está sobre alguém, isso vai nos fazer crescer.
Assim como foi com Eliseu e Elias, Elias tinha uma unção sobre ele. Eliseu honrou a unção, passando por todas aquelas fases, né, que está lá em Reis. Sim. E aí, de repente, ele pede unção dobrada. E o manto vem sobre ele. E ele aí começa a evidenciar uma unção que vem sobre ele para fazer alguma coisa. Está tudo certo. Podemos realmente buscar isso. Mas o que realmente importa é a evidência do fruto do Espírito das nossas vidas. Sim. O Espírito Santo nos capacitando para ser, te guiando, te mostrando o caminho, você valorizando a presença de Deus, orando, né? Está realmente habitando no teu coração a palavra de Deus, ricamente no teu coração. E aí, quando você tiver alguma oportunidade, o teu bom tesouro vai estar cheio. Quando alguma adversidade surgir, você vai saber como se comportar, né? E também, se você precisar fazer alguma coisa, ou se uma oportunidade chegar, o Espírito Santo vai te usar, porque você foi ungido por Deus, você é filho de Deus. Todos nós temos a unção que vem do Santo. A palavra de Deus fala, vós possuís a unção que vem do Santo. Amém. Né? E esse Santo é o próprio Cristo, né? É o próprio Jesus. Né? Cristo significa ungido. Então, essa relação de estarmos vivenciando isso, a unção vem sobre nós para fazer alguma coisa, mas a unção está dentro de nós para sermos alguma coisa. Assim como a água, ela é uma bênção, quando a gente bebe, ela é uma bênção para nós. Sim. Mas quando a gente toma banho, fica cheiroso, ela é uma bênção para os outros. Então, essa é uma relação simples, clara, mas um avivamento cotidiano. Avivamento realmente onde a palavra de Deus vai estar habitando no teu coração. E, de fato, o que pode responder mais claramente a palavra, o questionamento que você me fez, é justamente porque as pessoas às vezes atribuem mais a Deus a relação do avivamento. É como se as pessoas buscassem mais de Deus em relação a eventos, algumas coisas, geram expectativas para experimentar algo, mas não observa que Deus, ele todos os dias, ele quer trazer instruções. Ele quer que você se comunique com ele por meio da oração. Ele quer realmente que você vivencie realmente os dons do Espírito em operação na sua vida. E como? Se enchendo do Espírito. Com salmos, hinos, cânticos espirituais, foi isso que nós lemos aqui. Sim. Então, de fato, a Bíblia vai falar, né? Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Então, a Bíblia ela fala sobre isso, sobre essa relação realmente de sermos cheios do Espírito. E de estarmos buscando, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre si, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É interessante porque esse versículo de Efésios capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com vinho em que leva à libertinagem ou que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sim. Essa relação está como uma voz ativa. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Sim. Ou permitam-se se encher do Espírito Santo. De fato, você percebe aqui que o apóstolo Paulo ele não diz, procurem momentos ou movimentos para vocês serem cheios do Espírito Santo. Ou procurem homens que mostram que há unção fortemente, que há cura mediante as suas pregações. Não, o apóstolo Paulo dá uma orientação. Sim. Não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É interessante a gente ver, o Espírito Santo nos capacita para ser, mas esse mesmo Espírito nos capacita para fazer. Né? Então, eu acredito que as pessoas elas demonstram menos esforço,
Elas querem que Deus faça a parte deles, mas Sim. e a sua parte? E a nossa parte? Né? Sim. Talvez essa resposta ela seja respondida dessa forma. Sim. O avivamento cotidiano ela não está em um evento. Ou o fervor de espírito não está em você ver as pessoas sendo curadas, não somente, né? Aí também, mas não somente aí. Mas sim quando você se move em amor. Mas Sim. quando você demonstra zelo com o outro. Valorizando mais do que o do outro, do que o que é seu mesmo. Isso é uma renovação, isso é uma Sim. mudança, onde as características naturais do homem realmente é ser egoísta, né? Mas quando você é renovado, quando você vive essa expressão de nova criatura, essa vida nova em Deus, você acaba realmente vivenciando e demonstrando esse fruto do Espírito. Eu acredito que eu consegui responder, né? Não foi rápido, mas porque a gente precisava fazer uma Sim, explanação com certeza. para trazer essa ideia de não o avivamento, é somente o mover, aquela relação de estamos pegando fogo. Sim. Mas de fato, se você for uma brasa viva, está queimando, aqueles que se aproximarem de você, estiverem com você, Sim. vão pegar junto, vai pegar fogo. Né? Às vezes uma fagulha, ela coloca em chamas todo o feno. Apenas uma fagulha. Sim. Que na verdade está ligado a como você se comporta, a sua vida no cotidiano. Sim. Né? Então, os eventos ficarão mais fáceis, as coisas acontecerão com mais facilidade, você verá o mover do Espírito com mais intensidade na sua vida quando você for e tiver na sua mente essa relação de se pôr em chamas. Sim. De viver uma vida em chamas por parte do Espírito, orando, se consagrando, buscando oração em outras línguas, demonstrando o amor, vivenciando realmente o fruto do Espírito. Quando você tiver a oportunidade de exercer paciência, analise, exerça a paciência. Sim. Quando você precisar ser longânimo com determinadas situações, decida ser longânimo. E eu tenho certeza absoluta que esse Paracletos, esse amigo fiel, o Espírito Santo de Deus, alguém que é semelhante a Cristo, com a mesma natureza de Cristo, que está dentro de nós, ele vai nos trazer orientação, nos movendo, nos trazendo instrução, te ajudando nas tuas decisões. Sim. E muito melhor do que estar em um avivamento em um momento, é ser avivado por dentro. Sim. É perceber as nuances do Espírito, quando alguém realmente precisa de ajuda. Quando você vai saber se mover em generosidade. Quando a murmuração vier na ponta da língua, você, em vez de murmurar, você dá graças ao Senhor. É interessante a gente vivenciar isso, porque existem tantas formas, é um assunto bem abrangente, de fato. Mas o que realmente importa é o teu coração. É estar avivado por dentro. Amém. E em grandes momentos, em grandes movimentos, onde ministros vêm cheios do Espírito, e glória a Deus por esses homens que buscam o avivamento no cotidiano, vão demonstrar a unção para fazer, que vai alcançar a tua vida, mas porque você vai estar intimamente ligado ao Espírito. Rapidamente você consegue se conectar às instruções da palavra de Deus, rapidamente você responde de uma forma positiva à palavra de Deus. Sim. O Espírito Santo pode falar ao teu coração por meio da palavra de Deus, se você estiver avivado por dentro, com teu coração intimamente ligado ao Espírito. Sim. Ser avivado, ser realmente fervoroso do Espírito, é ter até as tuas decisões do cotidiano influenciadas pelo Espírito. Amém. Qual emprego eu devo aceitar? Qual curso eu devo fazer? Qual faculdade eu devo entrar? Qual relacionamento eu devo entrar? Com quem eu vou me relacionar? Isso é livramento. Isso é o Espírito Santo te guiando. Isso é o Espírito Santo te mostrando o caminho. Isso é a unção de Deus dentro de você, sendo uma bênção para você, assim como você bebe água. E vai ser fácil, quando alguém precisar, você ser fervoroso, e você sendo fervoroso do Espírito, você vai agir com a unção sobre você. Sim. E vai ficar fácil, você é um ser avivado, você se põe em chamas.
Você se deixa queimar pelo Espírito. Sim. E esse é um coração de um servo de Deus. Esse é um coração de alguém que está intimamente ligado ao Espírito de Deus. Esse paracletos, esse amigo fiel, esse ajudador, esse conselheiro, a unção que vem sobre você para abençoar, para fazer. E a unção dentro de você que te capacita para ser alguma coisa. Amém. 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 Essa fala do Gabriel é muito importante, né? Ela traz pra gente vários insights, vários pontos-chave, né? Que a gente consegue tirar. Eu acredito que algo que ficou bem claro também é que o avivamento, ele não é o meio, ele é o fim. Né? Ele é onde eu quero chegar, mas como eu chego nesse local? Através de uma vida fervorosa, cotidiana, né? E também que muitos dos crentes, e acho que essa é a resposta até central da pergunta, né? Por que os crentes preferem depositar suas esperanças em grandes moveres e eventos do que no dia a dia? É porque nós estamos esperando que Deus faça todo o trabalho e que a gente fique com a parte fácil, né? Quando, na verdade, existe uma responsabilidade nossa. Deus cumpriu o que ele tinha de fazer. Em Cristo, quando Cristo vai e envia o Espírito Santo, Deus cumpre ali o que de melhor ele podia fazer por nós, né? Enviou o seu Filho, deu o Espírito, e agora nós temos essa responsabilidade. O Gabriel também citou, né, o texto que fala: habite ricamente em vós a palavra de Deus, associando que o avivamento não se resume àquele mover, né, espalhafatório somente do Espírito, mas também uma firmeza na palavra, né? Você também precisa estar firmado naquilo que a palavra diz, até para discernir o que é que vem de Deus, o que é que precisa ser filtrado, o que é que nós precisamos entender com mais clareza, né? E só fazendo um adendo, né? Sim. Existe uma passagem em Romanos capítulo 12, capítulo 2, que diz, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, Sim. para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante porque esse texto, ele não é Deus que vai transformar. Sim. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, sempre há uma ação do homem. Sim. Sempre há um interesse. Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio. Sede, pois, fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Você percebe que existe sempre uma ação, Sim. uma qualificação, digamos assim, de quem precisa buscar, porque Deus, ele é fogo. Ele deseja manifestar, Sim. ele deseja fazer com que curas aconteçam. Ele deseja que ver os filho dele andando em novidade de vida todos os dias, desfrutando da bênção dele todos Amém. os dias. Mas e nós? Vamos viver só de eventos? Existe uma relação que eu já ouvi um pastor falando. Ele falou que normalmente os jovens vão para aqueles eventos como acampamento ou conferências, né? E aí o jovem volta para casa. Quem fala isso bem é o pastor Lucinho Barreto, né? Sim. Ele é pastor da Lagoinha, né? Ele fala muito sobre jovens, né? Ele tem um tema louco por Jesus. Ele fala sobre jovens que buscam esses eventos, né? De acampamentos, conferências, e chegam em casa e decidem: a partir de amanhã eu começo a ler a Bíblia. A partir de amanhã eu vou orar todos os dias, eu vou me consagrar. Tudo bem. Mas ele chama a síndrome dos 14 dias. Dura 14 dias e depois aquele jovem ou aquela pessoa, ela tende a deixar aquelas práticas, né? Porque requer esforço, dedicação, Sim. requer um interesse realmente. E você que nos assiste, né? Se eu perguntasse para você, quem já passou por isso, até eu entraria nesse aspecto, porque na minha juventude, sim, eu levantaria a minha mão. Porque já aconteceu de participar de eventos, saírem afogueados por dentro, né? Essa expectativa realmente de viver aquilo ali. Vou orar, vou me consagrar, vou ler a palavra de Deus. E passam-se 7 dias, 8, 10, Sim. aí já deixa. Mas nós que precisamos nos transformar pela renovação da mente. Nós que precisamos ser fervorosos de espírito. Como? Servindo ao Senhor. Quem serve? É o Senhor ou nós? Nós. Nossa. Em quem deve habitar ricamente a palavra de Deus? Em nós. E se a gente não ler? E se a gente não for atrás? E se a gente não buscar? Sim. Como que isso vai acontecer? Não é osmose, não dá para você colocar a Bíblia debaixo da cabeça ou debaixo do braço, na expectativa de que aquelas palavras entrem na tua corrente sanguínea, vão no teu cérebro, e aí você começa a vivenciar aquelas práticas. Sim. Não,
é participando dos eventos, é indo para a igreja, é decidindo realmente ler a palavra de Deus, é fazendo rema, Sim. não é? Sim. Porque é uma ferramenta da parte de Deus. É vivenciando os cultos da igreja, os jovens estando associados aos grupos de conexão jovens, ouvindo para as programações dos jovens, os casais da mesma forma. E aqueles que nos assistem ou que fazem parte de outra igreja, ou que são dessa igreja, dessa denominação, eu tenho certeza que a sua igreja promove atividades. Sim. Então as pessoas, muitas vezes, elas estão desejosas de provar o avivamento, mas valorizam muito mais o que é de fora. Não, queridos, decida viver a palavra de Deus no seu cotidiano. Sim. Decida andar em amor, evidenciar o fruto do Espírito. Amém? Amém. Amém. Bom, nesse contexto que você acabou introduzindo pra gente, a gente sabe que durante a nossa caminhada cristã, servindo na igreja, participando de todos os eventos, indo em todos os cultos, ainda assim é possível que a gente entre em um tempo de esfriamento espiritual e tudo mais. E é muito difícil pra gente retornar ao que era antes, né? Esse primeiro amor. Então, o que você poderia dizer pra gente, as pessoas que estão passando por isso ou já passaram por isso e querem retornar e no momento estão desanimadas, né? Porque realmente é um baque a pessoa passar por isso, mesmo estando ativo na igreja. Então, o que não pode acontecer é você estar familiarizado com certas coisas, né? Existem pessoas que estão realmente na igreja, até servem a Deus, mas a sua vida elas não fala tanto quanto elas demonstram ser. E aí dentro delas, as coisas não estão bem. Isso acontece de fato, é possível. Eu sou atuante na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas existem coisas que vão acabar impedindo com que a vida do cristão ela seja fluida de fato, né? O que pode trazer esfriamento espiritual de fato, assim, por exemplo, pecados. Pecado em si, para o cristão, ele vai trazer uma certa condenação na mente, né? E o primeiro passo, se for essa relação de pecado, o primeiro passo é se arrepender, deixar a prática. E a gente sabe que nós temos um advogado fiel e justo à direita de Deus Pai, que intercede por nós. Sim. De fato, Deus vai nos perdoar, né? Aí a gente poderia abrir uma caixa de minhoca aqui a respeito dos pecados que não tem perdão, mas se a pessoa está servindo, ou se ela tem essa questão de querer ser fervoroso, de reconhecer o Espírito de Deus, isso não aconteceu com ela, provavelmente. Né? Porque é a relação da apostasia ou blasfemar contra o Espírito Santo. Mas não é essa a questão. Se existem pecados que estão sendo ocultados ali, não demonstram para todos, busque ajuda ou se arrependa e deixe aquela prática. Né? Então, isso vai acabar trazendo esfriamento espiritual para aquela pessoa. Né? Em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele fala, olha, deixemos, né, todo pecado Sim. ou toda distração que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, é fato que você percebe que o apóstolo, o escritor de Hebreus, ele coloca ali duas expressões, né? Pecados e distrações. Outra coisa, a pessoa ela serve a Deus, ela está indo para a igreja nos domingos, às vezes vai no culto de oração na quarta-feira ou na terça, não sei qual é a programação da igreja de quem está assistindo, mas a igreja tem as suas programações. Até vai, mas está lá muito mais pela questão dos amigos, Sim. de um clube social, e a igreja ela não é um clube social. De fato, a igreja é onde os santos se reúnem para cultuar ao Senhor. Sim. Né? As pessoas se reúnem para cultuar ao Senhor. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam perdendo essa relação com o fervor do Espírito, mesmo servindo ou participando de alguns eventos, porque a sua vida cotidiana ela não respalda isso. Então, como eu disse para vocês, pecados, às vezes a pessoa é soberba demais. E uma coisa que a Bíblia fala a respeito da soberba é que Deus, ele se afasta disso. Ele não gosta disso. Né? Às vezes a pessoa se envolve com fofocas, ou às vezes a pessoa ela tem relacionamentos que a afastam de Deus durante a semana.
né? Às vezes a pessoa está mais ligada em certas coisas que até são listas, como assistir uma série, por exemplo. Sim. Você passa a semana assistindo uma série que lançou e aí começa a assistir aquilo ali e você acaba perdendo o teu hábito de leitura, de oração. E Deus, ele perde aquele primeiro lugar, né, da sua vida. Relacionamentos que as pessoas entram, servem ao Senhor, até mesmo com a sua namorada, e ali falando para os jovens, né, para os não casados, solteiros. A Bíblia fala que aos solteiros, uma dica, cuidem das coisas do Senhor. E se você namora, você é solteiro. Amém? Aí os casados já têm outra prerrogativa. Se seu namorado não quer que você sirva em alguma coisa, diga para ele que o seu dono principal é o Senhor. Né? Com E certeza. não existe essa relação. E da mesma forma, se a sua namorada, rapaz, tá dizendo para você que não é para você ir para a igreja, porque quer ficar junto com você, tome cuidado com isso. Observe essa relação, porque aos solteiros, dediquem-se às coisas do Senhor. Amém? Voltando para esse assunto das séries, né, e tal, dos relacionamentos, foi só um parênteses inspirado aqui, porque pode ser que alguém que esteja assistindo, né, esteja vivenciando essa situação, Sim. porque acontece. Sim. Acontece de fato. Eu mesmo, por exemplo, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, por conta de ser a minha primeira namorada e tal, eu acabei dando muito valor ao meu relacionamento. E muitas vezes que tinha algumas programações que eu poderia faltar, eu optava por faltar, né? E isso foi danoso para mim. Até que eu precisei realmente tomar uma postura. Sim. E diante de uma postura tomada, o Senhor foi mudando e fazendo as coisas acontecerem. É tanto que quando nós conversamos, eu e Karine, a minha esposa, se você assistir, eu te amo, viu? A minha esposa, eu disse para ela, olha, dentro dessa prerrogativa da nossa conversa aqui, eu peguei aquela música do PG, né, que diz que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não sabe cantar, né? Não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Isso foi, para mim, um hino rema, uma palavra inspirada para aquele tempo. Né? Então eu decidi, né? Se você for olhar o meu status do WhatsApp, tá lá, que sejas meu universo sempre. E diante de certas decisões da nossa vida, da minha vida, o Senhor foi mudando, foi fazendo acontecer. Sim. E eu falo essas coisas não com vergonha, mas eu falo essas coisas porque existem pessoas que podem estar passando por essa mesma situação. E Gabriel, e aí? Como é que ficou? Decidi, me posicionei e as coisas fluíram. Sim. Né? E comecei a vivenciar de fato. Foi quando, mesmo servindo no OPA, o líder dos adolescentes saiu e me chamou para liderar os adolescentes junto com a Ana Karine. Depois fomos líderes de jovens. Eu me tornei ministro de cura e fiz o Centro de Treinamento Bíblico Rema, escola de ministros. Fui me associando, fui licenciado, né? E essas coisas, elas aconteceram por decisões que foram feitas antes. Sim. Erros aconteceram, mas posicionamentos certos colocou as coisas no trilho. Assim como a vida de qualquer um que se posicionar em Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Obviamente, existem aqueles que são chamados aos 5 dons espirituais, mas esse não é o tema específico da noite. Então, quem sabe, na próxima vez eu venho aqui e fale sobre a relação, sobre os dons ministeriais e o fluir dos dons do Espírito, né? Também seria interessante. Importante. Fica a dica aí, né? É um tema bom. Mas, de fato, eu acredito que essa seja a resposta. Pecados, soberba, omissão no serviço, valorizar mais as coisas do mundo do que o próprio Deus, do que as próprias coisas do Senhor, né? Então, essas talvez sejam os principais fatores que vai acabar nos afastando um pouco mais dessa relação do fervor de espírito, né? De não estar vivenciando. E se você percebe que está vivenciando algo parecido com isso, eu quero te dar uma dica especial.
Observe no teu cotidiano pessoas que elas amem mais a Deus do que a si mesmo. Pessoas que estão realmente servindo a Deus, que você consegue perceber pessoas fervorosas no espírito, que vivenciam a palavra de fato. Eu sei que existem pessoas assim. Né? Então você observa e se aproxima. Sim. Porque como eu disse, né, basta uma fagulha para colocar em chamas todo o feno. Sim. Né? A gente faz churrasco, a gente faz apenas uma isca de fogo e coloca ali, e uma brasa começa a tocar fogo em todo aquele carvão. Sim. Então uma fagulha, um pequeno carvão pegando fogo em chamas, coloca todo o ambiente em chamas. Basta estar próximo, não dá para colocar um carvão aqui, outro acolá, porque não vai pegar. Mas se estiver próximo, vai pegar fogo. Então essa é uma dica importante. Se você se percebe nessa situação de esfriamento espiritual ou de frieza espiritual, se conecta às pessoas que são mais crentes do que você, digamos assim, Sim. que são mais fervorosas do que você. E a partir disso, outras pessoas chegarão e se aproximarão desse grupo, né? E aí quando você vai ver, estão todos se colocando em chamas por uma decisão ali. E o que é isso se não um avivamento? Sim. Verdade. Pessoas que saem de um lugar para outro. Se não é um avivamento, o que seria? Não é? Sim, com certeza. Então, eu acredito que a resposta contundente é justamente isso. Abandone pecados, observe teu coração, deixe a soberba de lado, valorize mais a presença, valorize mais o contexto Sim. da igreja, da eclésia, né, a qual você faz parte. E se associe com pessoas que realmente vivenciam esse fervor de espírito, que vivenciam a prática da palavra constante. E você observa, se associe com aquela pessoa e realmente você vai começar a se pôr em chamas novamente. Amém. Amém. Bom, pelo que você falou, né, desses principais motivos do qual pode estar levando a pessoa a esse estado de frieza espiritual, infelizmente a gente pode perceber que é algo muito sutil, que vai acontecendo aos poucos. Sim. Você dentro desse ambiente da igreja, de estar servindo, de estar participando das programações da igreja, e quando você para ver o seu dia a dia, a sua rotina, aos poucos você vai deixando de lado algumas práticas e dando espaço para um pecado. Pode ser uma coisa simples que for, tipo, eu me exaltei com uma pessoa, fui impaciente com outra, omiti alguma coisa, e aos poucos isso vai tomando espaço na sua vida e você fica numa ilusão, né? Tipo, não, eu tô servindo, eu tô fazendo isso, aquilo, então minha vida tá tudo bem. O nome disso é consciência cauterizada. Pois é. As pessoas entram em um certo fluir da vida delas e a consciência dela é cauterizada. Sim. Em relação a certos hábitos do seu cotidiano, né? Distrações que nem são pecados, mas você acaba dando mais valor a isso, né? Uma das coisas, Cibele e Mário, que é interessante a gente observar e que acontece muito, às vezes a pessoa serve, está associada a um grande homem de Deus, mas porque a pessoa se torna amigo, outro ponto que acontece é a familiaridade. Sim. Porque você se torna tão familiar que você consegue observar nuances na vida do outro, que você começa a não valorizar mais a unção que está na vida da outra pessoa, né? Mas, de fato, aquilo que eu vivenciei, né? O que pode acontecer, que dá realmente essa relação a uma frieza espiritual, distração é algo tão sutil, você não percebe o que está acontecendo. Sim. Você não se sente condenado por estar fazendo, porque não é um pecado, mas de certa forma está te distanciando do propósito divino da tua vida. A pessoa só se dá conta quando tá no fundo do poço, já. Exatamente. É muito importante que a pessoa tenha essa consciência mesmo diária de como você está agindo, né? Parar e refletir em alguns minutos do seu dia sobre como você agiu naquele dia e tentar ajustar as coisas que não estavam no lugar, né? Então, a fim de evitar que isso aconteça. É isso, é importante. Um tópico muito importante, porque de fato é muito fácil que a igreja se torne uma cultura, um costume. Como o Gabriel falou muito bem, um culto social, né? Você vem e vê os seus amigos, né? Muitas vezes passa o culto inteiro pensando no que vai ser feito após o culto, né? Meu pizza. A pizza se torna mais importante. Hoje é o pós. É mais importante que o Espírito em si, a palavra, né? Então isso é muito importante. O que não impede, desculpa, Sim, Mara, rapidinho, o que não, não impede da igreja promover encontros de comunhão, Sim. não é um problema nenhum. Sim. Né? Nessa coinonia, nessa relação das pessoas em si,
Deus opera a bênção, tem Sim. crescimento Com certeza. espiritual, de fato, né? E quando eu falo sobre o clube social, está relacionado sobre a intenção. Sim. Né? Eu vou fazer isso, eu queria usar essa roupa, mas assim, mas se lá, o meu clube social não me permite. Não, observe a tua vida. Sim. Faça isso pelo Senhor. Eu costumava falar uma frase para os adolescentes, e aí eu vou repetir essa frase, né? Para você que nos assiste, eu acho que é interessante. Sim. Eu prefiro subir com o excesso de zelo do que queimar no inferno por falta dele. Sim. Então tem coisas que realmente a gente precisa, né, equilibrar na nossa Sim, vida. Com Amém? certeza. Continue aí, Marcos. Não, mas amém. Era mais complementando, né? Além dessa proximidade com os irmãos, a proximidade com lideranças, com o pastoreio, né? Tudo isso a gente precisa minar o nosso coração, se proteger para não se perder, né? E aí, indo aqui mais em direção ao finalizar, tem um tópico muito interessante que a gente pode falar, que é, muitas vezes a gente acaba caindo no erro de diferenciar um real avivamento, um fervor, um mover do espírito de algo que é mera emoção. Nós vemos pessoas, muitas vezes, mudando o local onde moram, mudando toda a sua vida, baseado numa suposta instrução do Espírito Santo, que muitas vezes não passa de uma vontade ou um desejo, e, enfim, tomando decisões mais simples também, né? Vida profissional, porque ouvir Deus falar. E então, como é que a gente acha esse ponto de equilíbrio? Quando é que realmente Deus está falando ou quando é que é, na verdade, nossas vontades, nossas emoções? Bom, é interessante porque eu acredito que a forma como Deus nos guia mais claramente é mediante a palavra dele, Sim. né? Mas tem a paz que excede todo entendimento humano, a paz de Deus seja o vosso hábito, Amém. né? Deus pode falar por visões, Sim. Deus pode falar por... Mas normalmente é a palavra que vai Sim. nos guiar, né? Mas é lógico que decisões específicas no nosso dia a dia, o que você precisa ter é a sensibilidade por parte do Espírito. E você só vai ter essa sensibilidade se você viver uma vida fervorosa de comunhão com Ele. Sim. Né? É interessante porque, por exemplo, a Karine, a minha esposa, se ela me chamar de longe, ela não precisa nem falar o meu nome. Eu já sei que ela já está me chamando. Ela vai dizer, amor, tem centenas de casais no ambiente. Mas ela fala, amor, eu já olho e vejo. Sim. Por quê? Porque eu conheço a voz. Sim. Então, intimidade gera reconhecimento. Como eu vou responder essa tua pergunta? Gera intimidade com o Espírito. Seja íntimo desse Sim. amigo fiel, desse ajudador. Você vai conseguir reconhecer a voz dele rapidamente. Sim. E se tiver algo que foge à palavra, fuja disso. Porque você não tem como ser guiado por Deus. Não tem como você ser guiado pelo Espírito fora das Escrituras. Sim. Se algo fere as Escrituras, não é Deus te guiando. Pode ser qualquer coisa, menos Deus. Sim. Pode ser o próprio capeta, mas Deus não é. Sim. Porque se o que passa da palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse que é maldito. Sim. Então, não dá. Então, a palavra de Deus, de fato, é o que nos guia, é o que vai nos trazer o norte, é a nossa bússola, de fato. A paz, o testemunho interior, que é justamente essa relação de estar intimamente ligado com o Espírito Santo, né, de vivenciar as práticas. Você só consegue isso por meio de oração, porque é onde você se comunica. Oração em outras línguas, você está sensível ao Espírito, vivenciando realmente a oração em outras línguas, porque ele nos ajuda como orar quando não sabemos como orar, né? Então, a oração em outras línguas é um ato, é uma ação do próprio homem. Sim. Que vai trazer mais intimidade com o Espírito, trazer instruções da parte de Deus. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que entraram em processo de oração em outras línguas e decisões foram tomadas, coisas foram destravadas ali por meio da oração em outras línguas, né? Mas quando também a paz, ela estiver sendo um árbitro do teu coração, por meio do Espírito, também é uma forma de sermos guiados, né? E é um fato, né? Se para a gente diferenciar realmente o que é uma emoção, o que é ser guiado pelo Espírito, é justamente essa relação de você estar íntimo com Deus. Assim como eu reconheço a voz da Karine porque eu tenho intimidade com ela, sim, você vai reconhecer a voz do Espírito de Deus porque você está intimamente, intrinsecamente ligado, sim,
ao próprio Pai, ao próprio Espírito de Deus. Então, um sussurro, uma voz básica dele, um chamado, você percebe que é com você. Sim. Né? Então, eu acredito que essa seja a principal ferramenta ou a principal forma, né, de vivermos de fato, não pelas emoções. Isso é bem interessante a gente tocar, porque às vezes as pessoas elas vêm para um processo de aconselhamento com o pastor Mansueto, ou comigo, com outros pastores da igreja, e diz assim, Deus me disse algo, ou Deus me guiou. Depois que a pessoa fala essa frase, a gente não tem mais o que fazer. Por mais que às vezes a gente perceba que aquela frase dela vai levar a um erro, Sim. mas como é que a gente vai tratar? Se foi Deus que falou, então quem somos nós? Então, Obviamente que se ferir a palavra, nós vamos mostrar nas escrituras que aquilo não está sendo coerente com a Bíblia. E Deus, ele não se move sem estar em concordância com a sua palavra. Deus, ele Sim. vai se mover, de fato, em concordância com a palavra. Mas existem situações como que são decisões de vou mudar de igreja. Eu vou mudar de cidade. Eu vou entrar em determinado trabalho. Vou me pedir demissão para me mudar para outra cidade para começar algo. Essas coisas são muito delicadas, porque quando chega num gabinete pastoral ou numa conversa informal e a pessoa ela diz, Deus me guiou a fazer tal coisa, quem somos nós para apontar? Por mais que a gente perceba, é ali daquele momento a gente se cala. Sim. E, irmão, se Deus falou. Então, qual é a principal ferramenta para, de fato, você conseguir identificar se é emoção, se é uma obediência, se você está em concordância com a palavra de Deus, com a instrução de Deus para aquele momento, se é uma palavra... Busca uma palavra rema da parte de Deus. É interessante porque quando a Bíblia é o Logos de Deus, é a palavra inspirada por Deus, e ela tem ela compõe todos os critérios. Se é para relacionamento, tem conselho. Se é para uma vida fervorosa, tem conselho. Sim. Se é para ser generoso, tem conselho. A Bíblia inteira, ela vai trazer conselhos, né? Sim. Mas é interessante a gente perceber nessas relações de estar realmente ouvindo a voz de Deus, ouvir, estar sensível à voz do Espírito Santo, buscar realmente ouvir Deus. Então, o Logos, a expressão, a palavra escrita, né? Sim. Digamos assim. Agora, o rema é dentro da palavra Logos. Deus, ele traz uma palavra específica para um tempo oportuno da parte de Deus para que você vivencie. Amém. Uma palavra inspirada para aquele momento. Busca uma palavra rema da parte Sim. de Deus. Deus, você falou para eu mudar. Eu vou para algo e o Senhor traz algo. Eis que faço coisas novas. Por acaso não percebeis? Talvez seja uma palavra da parte de Deus para você, por meio da palavra de Deus. E você diz, é o rema de Deus para mim. Vou agarrar isso e vou em busca do novo, de algo novo. Mas às vezes não. É pra gente descansar no Senhor. Sim. Aí vem uma palavra, descansa em mim. Aí você diz, Senhor, entendi. Vou descansar. Amém. É uma palavra rema da parte de Deus. E que você só vai conseguir realmente vivenciar essas experiências quando você buscar a intimidade. Oração em outras línguas, oração. Sede, pois, fervoroso Espírito, servindo ao Senhor. Sim. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, habitando ricamente em vós a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então essas ferramentas, elas vão te dar combustível para ter sensibilidade para ouvir a voz de comando do Senhor. Amém. Amém. É muito importante mesmo a gente ter essa noção para entendermos quem realmente está nos conduzindo. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, ser guiados pelo Espírito e não nos deixar tomar caminhos errados e depois tentar responsabilizar a Deus por algo que não foi Ele que fez, não foi Ele que conduziu. E essa intimidade, proximidade e atendimento rápido à voz de Deus são essenciais, né? Bom, inclusive, tem pessoas aqui da nossa igreja que estão acompanhando o VerboCast ao vivo e elas fizeram algumas perguntas. Foram 4 perguntas ao todo e eu vou começar com a primeira, que é sobre o que é o verdadeiro avivamento. Bom, então, eu acredito que eu já respondi, né, no começo da nossa conversa, sobre esse fervor de espírito. Sim. O verdadeiro avivamento, de fato, é quando começa por você
sendo fervoroso no teu cotidiano, na tua vida, e você se decide se pôr em chamas pelo Espírito. Não é para sair tocando fogo em si mesmo, não. É essa expressão realmente de estar cheio do Espírito, Sim. ao ponto de que você está transbordando, está queimando por Deus, Sim. né? Se pondo em chamas mesmo, para incendiar outros. E a unção que veio para você ser alguma coisa e para fazer alguma coisa vai realmente te capacitar para você andar de fato nesse avivamento, nesse fervor de espírito, servindo ao Senhor, sendo ligado à palavra de Deus. Amém? Então acho que essa pergunta ela já foi respondida no início, né? Mas vale ressaltar esses tópicos aí. Sim. Sim, muito importante relembrar. A próxima é: qual a importância da exposição às escrituras em relação ao avivamento ou para o avivamento? Então, sem as escrituras, você não tem como ficar avivado. Sim. Eu acredito que eu já falei, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Então, como é que você vai se manter em chamas se esse é o principal combustível, é aquilo que vai te dar o norte da vida? A palavra de Deus, ela é realmente a tua bússola, ela é quem vai te orientar, ela é quem vai te trazer... ela é a lâmpada para os teus pés, ela é a luz para o teu caminho, é ela que vai te dizer, te direcionar aonde você deve ir, aonde você não deve ir. Então a palavra de Deus é realmente essencial. Na verdade, é a forma primária de você estar ligado a essa expressão de ser fervoroso no espírito, de estar avivado mesmo. Como alguém estaria avivado se a palavra de Deus, avivado espiritualmente, né? Se você não está ligado à palavra de Deus, quando situações surgirem, o teu bom depósito vai estar vazio? Não pode ser assim. Você precisa, de fato, estar com essa transformação da vossa mente, Amém. sendo transformado pela palavra de Deus, habitando no teu coração a palavra de Deus. Como eu disse, ela é a lâmpada para os teus pés, ela é a luz para o teu caminho. Amém. Amém. A terceira pergunta é: por que precisamos de um avivamento? Bom, essa pergunta eu acredito que também eu já respondi em todo esse tempo que a gente está falando, né? Esse longo tempo que a gente está falando aqui. Mas eu acredito que está sendo bom, né? Com certeza. Com certeza. Para nós. Amém, glória a Deus. Então, por que precisamos do avivamento? Se for você especificamente que está falando a pergunta, não seja frio espiritualmente. Busque pessoas que realmente estão se pondo em chamas pelo Senhor e se associe a ela. Se for uma pergunta genérica para todo o público, eu acredito que realmente você precisa servir ao Senhor com mais intensidade, você precisa voltar a ler as Escrituras, a vivenciar o Espírito de fato na tua vida. E eu digo para você, a pergunta é, por que precisamos do avivamento? É essa a pergunta, lê de novo para mim. Por que precisamos de um avivamento? Por meio do avivamento, da intimidade com o Espírito Santo, você vai poder tomar decisões mais assertivas na sua vida. Eu contei da minha experiência um pouco, de fazer o Senhor o meu universo, e como Deus me conduziu em uma jornada satisfatória por meio dessa decisão. Então, por que você precisa de um avivamento? Porque você precisa melhorar na sua vida. Porque você precisa vivenciar a palavra de Deus. É livramento, é bênção para você, Amém. é bênção para os outros. É você sendo aquilo que Deus te capacitou para ser, mas também uma expressão de fazer alguma coisa em prol ao reino, em abençoar pessoas. Amém. Então realmente nós precisamos desse avivamento, dessa decisão de ser fervoroso no Espírito. Então, vale ressaltar aquilo que eu falei no começo, né? O avivamento, ele é algo que precisamos vivenciar todos os dias. E a palavra, de fato, para esse avivamento é fervor de Espírito, é ser fervoroso do Espírito. Porque ali você está sendo avivado. Você está se colocando em uma mudança constante na tua mente, no teu coração, na tua mentalidade. Você está provando das instruções do Espírito no teu dia a dia. As tuas decisões são tomadas de forma assertiva. E agora eu que devolvo a pergunta para que você medite um pouco. Vale a pena ou não buscar ser fervoroso no Espírito e viver o avivamento? Com certeza. Vale demais, né? Bom, E nós temos aqui uma última pergunta, ela é mais específica, está falando a respeito de um evento que nós vamos ter aqui na igreja,
acontecendo nos próximos dias. A pergunta diz, qual a origem do Aviva? E até para você ter um pouco de contexto, nós temos divulgado em nossas redes sociais, nos nossos informativos, que no dia 17, agora desse mês de janeiro, a gente vai ter esse sábado Aviva, que é o momento onde a gente quer mesmo dar largada em um período, em uma estação de mover do Espírito. E eu vou deixar o nosso convidado, né, responder melhor, falar mais a respeito disso. Qual a origem do Aviva, desse momento? Então, o Aviva, ele é algo que surgiu no nosso coração, né? Na aula da Escola de Ministros, o pastor Humberto Albuquerque, ele estava falando sobre uma experiência que ele teve sobre as crianças, elas vivenciarem os pais delas se movendo no Espírito Santo, né? E isso foi uma bênção para a igreja dele especificamente. E naquele momento o Senhor trouxe para mim essa ideia, né? Olha, faça um culto especial a qual a temática é o mover do Espírito Santo. Essa busca por meio da palavra do Espírito Santo mesmo, do mover do Espírito Santo. E aí o Senhor trouxe para mim todas... Eu não sou Chico Xavier não, tá bom? Só para explicar isso, porque o Espírito não toma. Ele fala algo e você é sensível ao Espírito, você vai tomando nota ali e trazendo as suas próprias concepções e ideias e vendo como vai acontecer. Então, esse culto especial tomou um corpo ali onde eu comecei a pensar, a orar ali a respeito. E aí serão seis cultos, né? 6 momentos, onde acontecerá de forma bimestral, né? Encontros realmente que vão ter esse contexto, né? Do mover do Espírito Santo, do ensino da palavra forte, da profecia, mas também do ensino de Deus, né? Por meio da palavra de Deus. Então, ali aí o Senhor disse que iria ser cultos bimestrais, e no último culto do 6º, né, vai ser uma conferência, que vai ser a Conferência Aviva, culminará em uma grande conferência. E aí o Senhor me trouxe uma profecia que há anos atrás, acredito que 2019, num evento de adolescentes, o Senhor me trouxe uma visão. E nessa visão eu via uma onda como um tsunami invadindo uma cidade. E aí eu perguntei para o Senhor o que era aquilo, né? E ele respondeu para mim. E será como uma onda que invade uma cidade, imparável, incontrolável, com força e violentamente. Se você se assombra com a força da natureza, como terremotos, trovões ou furacões, é porque você ainda não viu o mover do meu Espírito que invadirá essa geração. Amém. E aí, diante dessa palavra profética, o Senhor me lembrou da Conferência Connect, que a gente tinha, né, há um tempo atrás, que a gente fazia a Conferência Connect, que era conectando jovens e adolescentes ao sobrenatural de Deus. E eu acredito que ideias inspiradas da parte de Deus, a gente não poderia perder isso. Coloquei no papel ali, trouxe à tona ao pastor. O pastor gostou e disse, olha, converse com a Eva também teve uma inspiração específica em relação a esse ano. Ela trouxe uma conotação nesse quesito de cultos mais voltados para o mover do Espírito. Converse com ela, veja. Eu disse, amém, pastor. Eu vou conversar com ela. E aí eu conversei com Eva topou, achou super de Deus. Ela até disse, existe coisa que a gente não precisa orar, porque já está sendo direção da parte de Deus. E a gente conversando, decidiu-se o nome por Aviva, o pastor orando também a respeito do evento, e o Senhor trouxe essa expectativa, né, do coração dele desse nome. E aí a gente já está trabalhando em prol disso. E está sendo dada a largada. Amém. Então, dia 17 de janeiro, nós vamos ter um maravilhoso culto, onde Deus vai se mover de forma profética, de forma contundente, onde realmente o mover do Espírito vai acontecer. Amém? E Amém. Cabe muito bem com o tema, viu, do avivamento. Você que nos assiste, venha para o culto Aviva. Uma palavra vinda da parte de Deus, ela tem o poder de mudar a tua rota, mudar o teu destino. Amém. Jesus, ele mudou a rota para encontrar a mulher samaritana. E lá, ela olhou para Jesus e disse, vejo que tu és profeta. E de fato, uma palavra inspirada por Deus mudou a história, o contexto de vida daquela mulher samaritana. E uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar a tua rota, pode mudar o contexto da tua vida. Então não perde oportunidades como essa. Eventos como esse, eventos
cultos como esse, eles são ótimos para pessoas que estão até mesmo frias espiritualmente, para se pôr em chamas, porque pessoas vão estar aqui pegando fogo. Sim. Né? Então eu acredito que vai ser um tempo onde você vai se expor à palavra de Deus, onde você vai se expor a um louvor abençoado e a realmente um contexto de oração sendo forjado ali, pessoas de joelho orando, se consagrando ao Senhor para alcançar a tua vida. E eu sei que vai ser um tempo onde nós vamos ser impactados por Deus, pela palavra de Deus, né? E as suas expectativas eu creio que devam estar lá em cima para acontecer e Deus fazer coisas melhores e maiores na sua vida. Amém. Amém. As expectativas estão muito altas, assim, a gente crê que vai marcar um ano, assim, poderoso, muito intenso mesmo. Amém. Em nome de Jesus. E aí a gente vai chegando, né, ao fim desse momento, tem sido muito precioso, mas antes da gente encerrar, ainda tem mais um momento especial. Eu queria que o Gabriel, né, direcionasse para quem está nos assistindo um conselho, uma palavra, uma exortação final. Amém. Então, existe um versículo que, desde a minha juventude, ele fala muito forte ao meu coração e eu quero falar um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, sobre a unção ela é comparada com o óleo da unção, né? Essa relação sobre untar materiais, separar materiais para consagração, né? E hoje nós entendemos que o Espírito Santo vem sobre nós e ele nos capacita, ele está dentro de nós. Nós possuímos a unção que vem do Santo. Mas a Bíblia, na Antiga Aliança, a unção ela tinha como representatividade o óleo, né? E existe um versículo que está lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, que diz: como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria ou honra. Existem outras versões que diz: assim como a mosca morta produz mau cheiro, produz mau cheiro ao óleo do perfumador, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então, de fato, aqui essa expressão de perfume, de óleo, está relacionado sobre a unção de Deus sobre a sua vida. Então, não seja insensato. Não caia em pecados escondidos, não acumule distrações, não deixe com que uma pequena coisa produza mau cheiro no bom perfume do Senhor na sua vida. Amém? Então, é um conselho pastoral mesmo, do coração de Deus para você, é que você tome cuidado, valorize a unção, valorize a sua vida, valorize aquilo que você tem como bom perfume para apresentar a Cristo. Veja como você se porta no seu dia a dia, se conduza de uma forma onde que o amor de Deus ele seja o elo entre as pessoas. Amém? Abandone práticas que precisam ser colocadas de lado, deixadas de lado. Valorize mais o Senhor. Não deixe que distrações produzam mau cheiro, o bom perfume do perfumador. Não deixe que pecados que tenazmente nos assedia prendam os nossos pés, ou que eles façam que o nosso óleo da unção produza mau cheiro. Não, se livre de todo embaraço de pecado, se livre de todo embaraço de distração e corra com perseverança a carreira que nos está proposta no Senhor. E eu sei que assim, vamos vivenciar um avivamento tal, onde que essa onda que foi profetizada invadirá realmente a cidade de Fortaleza, alcançará os 4 cantos dessa cidade. E eu creio no meu coração que esse é um tempo onde existe realmente um marco da parte de Deus para início de algo específico na cidade de Fortaleza, que alcançará o estado, que alcançará a nação, que alcançará o mundo. Eu creio assim. Porque quando estamos incumbidos dessa responsabilidade de não deixar com que uma mosca morta produza mau cheiro, o bom perfume do perfumador, nós vamos realmente alcançar o objetivo a qual está proposto para nós nessa temporada. Amém? Amém. Amém, amém. Então, gente, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do VerboCast. É sempre muito feliz, um momento de muito aprendizado, de muito conhecimento a respeito da palavra de Deus. Nós queremos agradecer o Gabriel porque está aqui com a gente, disponibilizou esse tempo, compartilhou coisas muito preciosas do seu conhecimento e das suas vivências com a gente também. Então, a gente vai ficando por aqui.
Espero que você tenha feito um bom proveito desse momento, que foi muito bom, tanto pra gente que tá aqui entrevistando, mas Amém. também pra quem tá em casa assistindo. Então, coloque em prática, siga firme na sua caminhada e compartilhe esse VerboCast com alguém que você acredita que esteja precisando escutar essa palavra. Então, muito obrigada novamente, Gabriel. Curta, compartilhe, comente nesse vídeo. E é isso, gente. Até o próximo. Fique com Deus e até o próximo.